Boa noite, teleinternautas. Boa noite a todos vocês que sempre acompanham a programação da UpTV. Nós estamos aqui com mais um programa, com muita alegria, né? Começando mais um programa Sim Solution. Estou aqui ao meu lado do meu grande parceiro, amigo, companheiro, conselheiro, um pouco de tudo aqui na UpTV. Mauro Andrieta. Boa noite, Mauro. Boa noite, Liliana. Boa noite aos convidados. Boa noite ao teleinternauta. E hoje, né, mais um Sim Solution, nós vamos falar de um assunto, uma abordagem legal, sabe? A gente sempre fala de segurança, né, Liliana? A gente aborda muito o problema da segurança no condomínio, segurança isso, segurança aquilo, projetos de segurança. E a gente nunca vê assim, muito o lado psicológico da segurança, né? Tem uma abordagem bem bacana hoje, que é a adrenalina. Vamos falar adrenalina e o que ela faz nesse aspecto, né? E vai ter uma pessoa muito legal que vai vir falar sobre isso. Agora, hoje nós estamos aí com uma novidade, né, Mauro? Hoje, pela primeira vez, nós estamos fazendo, pela primeira vez mesmo, nós estamos fazendo o programa Sim Solution ao vivo, excepcionalmente hoje, porque nós estamos aí com um projeto essa semana. Amanhã não estaremos exibindo às 17 horas, como de costume. Então, hoje, ao vivaço aí para todo mundo aí, olha que legal, Pois né? é, muito legal. Tô tão nervoso. Não, mas na verdade o Sim Solution, nós vamos em breve mudar o horário do Sim Solution, né? Isso, vai Ele ser esse vai horário passar mesmo. esse É. horário na segunda-feira, às 20 horas. Na verdade, isso é um pouco mais cedo, né? Vai passar ao vivo para vocês. E isso vai trazer a possibilidade de uma interação muito maior, né, com o nosso teleinternauta. Vai poder conversar com a gente online, ao vivo, Vai né? ser bem legal. Nós vamos responder algumas perguntas aí, fazer uma conversa mais pertinho de você toda segunda-feira. Isso mesmo. Então vamos lá para o nosso primeiro bloco hoje, trazendo um grande amigo do Mauro. Eu só vou fazer assim, a gentileza de apresentá-lo, mas quem vai falar dele melhor do que ninguém é o próprio Mauro mesmo. Mas a gente vai falar aí com o Denis Russo Ferrão, ele que vai falar, ele é da Polícia Federal e vai falar sobre treinamento em questões de segurança, adrenalina, um pouquinho da experiência que ele vivencia mediante as operações que ele participa. Enfim, vai colocar um pouquinho do que é o trabalho dele, enfim, hoje dentro da polícia, né, Mauro? Uma pessoa assim super renomada hoje aqui, principalmente na nossa região do Grande ABC. Tem um currículo extenso aí que eu ficaria horas aqui falando. A gente só de saber um pouquinho do trabalho dele, a gente realmente já fez até o convite para ele participar junto conosco aí do nosso Cindy Work, porque são pessoas assim que a gente quer realmente que venham participar, pessoas que venham contribuir com a sua experiência e que tenha muito conteúdo. Isso é muito importante, né, Mauro? É uma pessoa que tem muita capacidade, conheço há muitos anos, assim, ali seu amigo pessoal, muito querido, conheço há muitos anos e eu nunca vi uma pessoa mais determinada nesse segmento. Desde muito cedo ele trabalhou desde a parte de operações, hoje ele trabalha na parte de inteligência, na parte de... bom, enfim, ele vai contar um pouco melhor as coisas que ele faz e ele tem esse aspecto, ele aborda esse aspecto que pouca gente sabe, que é a adrenalina. O que acontece com as pessoas mediante algumas situações de risco, né? E para isso, aqui falar um oi para o meu amigo Denis Ferrão. Vamos lá, vamos dar uma boa noite para o Denis. Muito obrigada, Denis, pela primeira vez aqui na UPTV. Eu que agradeço. É uma extrema satisfação poder estar participando desse programa, inclusive de susto, né? Porque eu cheguei aqui a convite do Mauro, olha, aproveita e já fica que nós vamos Na falar verdade, um isso já pouco sobre... estava combinado, Eu entendeu? que Só não você, sabia, só né? você que não Mas sabia. quando é ao vivo de verdade. Eu vou Cobaia, até o convite. primeiro programa ao vivo, ou seja, tá aí, Tá todo o vendo aspecto só? da adrenalina tendo que ser medida, porque Tá papai certíssimo. já me dizia que se ao vivo não pode falar palavrão, xingar, então tem que ficar Não, extremamente comportado aqui, não é Não, isso? mas aqui a isso gente pode, não mesmo. precisa ficar tão comportado, mas quando a pessoa tem competência, ela pode ser pega de sopetão. Tenho certeza que os assuntos que nós vamos falar aqui é um assunto que você vivencia o dia a dia. Eu acho que eu acho que sempre isso teve dentro de você latente. Nós estamos falando sobre isso nos bastidores, né? E
Vamos falar um pouco dessa adrenalina, né, Aliás, Denise? gente, eles falaram muito nos bastidores. Vocês não têm ideia daqui que os dois aqui se deixassem não paravam de falar hoje, né? Eu falei que eles, após o programa, eles têm que combinar um dia só pra colocar a conversinha. Sabe aquela coisa Fazia de tempo. mulher que não para de falar? Hoje eu vi os dois aqui, sabe? Pensa que é só mulher que fofoca? Não, viu, gente? Olha os dois aqui, uma amizade muito bonita. Eu acho que é muito legal isso. Eu acho bacana, assim, essa coisa, né? Às vezes você fica meses e meses sem falar com a pessoa, mas o carinho, a amizade, o respeito continua. Isso é muito importante, viu? Muito obrigada aí. Então fala um pouquinho sobre o seu trabalho, o que que é essa adrenalina, essa tal da adrenalina e como é que é vivenciar isso no dia a dia? Bom, primeiro falar um pouco do meu trabalho, né? Eu trabalhei 12 anos no Garra aqui de Santo André, né? No ABC, sempre atuei no ABC, 13 anos na Polícia Federal. Então, por questões de ética, eu não falo em nome da Polícia Federal. Eu sempre friso isso nas entrevistas para que não haja nenhum aí mal entendido com o Conflito, né? departamento, Lógico. nenhum conflito. Então, a gente quer colaborar sempre da melhor forma possível, naquilo que a nossa experiência possa contribuir, né, para os nossos ouvintes, para o pessoal que tem interesse aí nos temas. E, de fato, a minha especialidade é a parte operacional, é onde eu sempre trabalhei, é o que eu gosto de fazer, é onde meu coração sempre esteve presente. Então, eu sempre tive que me dedicar muito a treinamentos, né, porque costumo dizer que a atividade de operações, né, ou seja, você executar aquilo que faz parte da sua opção de vida, né, no meu caso, segurança pública, e é um sacerdócio. Eu falo que o policial ele se predeterminou a um trabalho que é um trabalho ingrato. Muitas vezes você realiza uma solução dentro de uma ocorrência muito simples e você sai com aquela sensação de que você salvou o mundo, né? E de fato você pode salvar o mundo 500 vezes que seja, com ocorrências maravilhosas que trazem repercussão pública. Isso te traz uma satisfação pelo bem-estar de ajudar alguém ou, né, pela repercussão daquilo que você atingiu, conseguiu realizar. Mas se você um dia escorregar, Mas não pode errar, né? não pode errar. O policial não pode errar. Porque por mais que você tenha salvo o mundo diversas vezes, só vão lembrar daquela casca de banana que você escorregou. Infelizmente, é assim que funciona. Então, qual é a grande questão, né? Tudo envolve aquele momento crítico que você se depara e você tem que gerar aquela solução perfeita. Então, você tem que estar condicionado a isso. Então, as coisas que a gente conversa, né? Como o Mauro falou, pode ficar tranquilo, é ao vivo, mas é só um bate-papo. Então, não trouxe PowerPoint, não estudei. Os nossos conceitos, aquilo que a gente passa, que a gente desenvolve, é pelo que nós vivemos de fato. Eu vivi nas ocorrências críticas, no trabalho de rua, a gente teve que se envolver em uma série de treinamentos para se aperfeiçoar essa lida, né, a lidar com esse tipo de atividade. E o mundo gira em torno da adrenalina. A maior parte das pessoas, inclusive a maior parte dos policiais, muitas vezes não se conhece sob efeito de adrenalina. Isso pode determinar o sucesso e o fracasso de uma carreira, né? Ou a falta de... Porque eu percebo que quando você fala em treinamento, e são vários, de vários aspectos, né? Mas no final, é sempre com o intuito de você conseguir tomar aquele momento, aquela adrenalina naquela hora. Essa é a resposta, né? Exatamente. Um dos nossos conceitos é o seguinte: você se prepara para uma guerra e torce para que ela não aconteça. Né? Porque é melhor que você esteja preparado e aquela preparação que você se predispôs durante uma vida te salve a vida no momento crítico do que você estar tranquilamente aí no seu dia a dia e ser surpreendido com uma situação na qual você não tem o controle ou não consegue, né, trazer a resposta adequada naquele momento. E infelizmente, principalmente a gente fala do profissional, você é um profissional, mas a gente está falando aí das pessoas, da população, no mundo de hoje, né, elas são o tempo todo surpreendidas com esses momentos de adrenalina. E aí acontecem as maiores tragédias, as maiores desgraças, com uma reação errada no momento errado, tanto do profissional quanto da população, e tem finais terríveis por causa. Eu vejo até em umas situações de momento mesmo. Nós tivemos alguns ocorrências históricas, como aqueles snipers que erraram, né? Que acabaram matando o refém no momento errado. Tem várias situações que isso é uma questão de milésimos de segundo a decisão, né? E pode fazer a diferença.
Justamente, a ideia é que você esteja preparado para lidar com uma situação. O operacional de segurança pública, né, a pessoa que está aí no dia a dia, no enfrentamento à criminalidade, ele está ali dosando essa questão da adrenalina, se posicionando de uma forma mais eficaz, porque a adrenalina traz uma série de efeitos, e não só para os operadores de segurança pública. Desde vamos dizer, foi fazer o Enem, né, agora, nesse final de semana, ou você está estudando para um concurso, você está ali 2, 3 anos se preparando para um concurso, chegou o dia da prova, por que dá aquele branco? O que acontece com você? Deu aquele branco, você, poxa, termina a prova, mas eu sabia essa questão, como é que eu fui errar? É a questão da adrenalina, porque a adrenalina, ela gera em qualquer pessoa, em qualquer animal, né, partindo Princípio, né? dessa linha, Uhum. duas reações naturais. Ou você ataca ou você foge. Qualquer um é dessa forma, né? Então, assim, como você consegue retornar à calma? Como você consegue se manter numa situação de tranquilidade, embora atento, embora preparado, para você gerar a resposta adequada para aquele momento, para uma prova, para o seu concurso ou para uma situação operacional. Então, você tem que se conhecer em primeiro momento, você precisa perceber e entender essa alteração que você sofre, né, até organicamente falando, e você, para conseguir se condicionar àquela resposta, voltar calma e estar preparado e automatizado para atender. E isso só com segurança, com preparo. Quando você vai fazer uma prova que você está seguro, eu sei tudo. Geralmente é aquela matéria que você menos está precisando de nota que você vai melhor, né? Por quê? Você está tranquilo. Não tem a pressão, né? A adrenalina não sobe, né? Tanto. Ou ainda que você tenha a pressão, a gente vai fazer uma incursão, fala, peraí, vou ter que fazer uma incursão no local de risco, mas eu treinei para isso, a minha equipe está preparada, eu estou bem equipado para enfrentar essa questão. Então você consegue se colocar numa situação mais adequada. E até para calcular o risco, né? Porque a fantasia causa muita adrenalina também. O desconhecido causa muita adrenalina, né? Eu percebo que tem vários fatores. Tem o fator genético, cada um lida de um jeito com essa descarga de adrenalina, né? E às vezes, por exemplo, você vai fazer uma incursão num lugar de risco. Você está preparado, né? Mas que você consegue controlar e entender e dimensionar aquilo corretamente, aquela situação ela fica mais controlada mesmo. Agora, a pessoa que deixa aquilo crescer, a fantasia torna aquilo mais perigoso, aquela dúvida, será que eu estou mesmo preparado? Tudo isso influi na hora. Sim, com certeza. Porque você não tem como prever todo tipo de situação que você vai se deparar. Mas você tem que saber que, se precisar, você não vai errar. Se você precisar, você vai conseguir coordenar, controlar aquele momento para que você dê a resposta adequada. A resposta que não só você está esperando, mas como a sociedade, né? Agora, eu queria uma dúvida, né? Que a gente assiste muito filmes e tal, aquela coisa toda, a gente fica imaginando. A gente se coloca no lugar de vocês aí. Muitas vezes a gente vê que o policial, às vezes, ele se coloca, acaba se envolvendo com a situação, colocando a vida pessoal, né? Às vezes até muitos casamentos acabam se desfazendo por conta disso. Ele não consegue dar atenção para a família nem nada. E às vezes aquela adrenalina que ele viveu naquele momento, ele pode até virar um trauma um dia, não sei. Como lidar com isso? Vocês têm apoio psicológico também dentro da polícia? Como que é feito esse preparo? Né, para vocês, a gente sabe que vocês têm o treinamento físico, mas esse treinamento psicológico, como que é feito isso para poder controlar tudo isso? Bom, vamos lá. Comentando sobre filme, né, primeiramente, é um dos exemplos que eu costumo usar, né? Todo mundo que gosta de um pouquinho de polícia, né? Eu adoro. Então, deve ter assistido Bad Boys, né? Então tem Uhum. um dos filmes do Bad Boys, se não me falha a memória, é o 2, que eles estão perseguindo, né, um carro lá em cima de uma ponte na Ferrari do parceiro lá, né? E aí, vai lá, e ele acaba metralhando o painel da Ferrari. Você se recorda da situação. Adrenalina, né? Mal dosada naquele momento. Se é numa incursão, é um risco de você matar o parceiro, né? Apertou o gatilho no momento que não deveria. Então, costumo nas minhas palestras até colocar esse trecho do filme que é bem bacana. E a verdade é que não tem como você não se envolver numa atividade policial, numa atividade de investigação, numa atividade operacional. Por quê? Primeiro que a adrenalina vicia.
ela dosada, que te gera aquela condição de sobrevivência, ela te traz aquela sensação que se eu passei por isso, eu passo por qualquer coisa. E você busca estar sempre se superando. Então, você tem que estar se conhecendo para que isso não se torne um problema. Porque quando a adrenalina passa a ser constante, de forma que você não tem esse controle, você já começa a ter toda uma alteração hormonal que acaba te abatendo ao invés de te tornar E ali. te torna negligente, né? Porque você vai testando os limites sem de verdade conhecer os seus Exato. limites, né? Essa adrenalina constante, com uma motivação que surgiu, é justamente o que deve ser percebido e tratado. Porque isso te leva a uma situação de depressão, uma situação de estresse constante. Né? Então, o estresse traz todas as suas consequências. Eu desconheço um policial que seja atuante que não tenha passado em algum momento por essa situação de estresse. Difícil manter aquela frieza, né, total, assim, não tem como, Então, né? é difícil, por mais que você se condicione, cada dia é um dia. Né? Então, assim, as pessoas esquecem que o operador de segurança pública também é gente. Às vezes as pessoas me veem ali de bermuda, né, passeando pela rua de camisa, e falam, caramba, sempre vi o cara de preto, agora você está aí, relaxa. Eu sou gente também, não parece, mas eu sou. Vai no cinema, né? Né? Exatamente. E assim, a questão psicológica, eu acredito que ela vem evoluindo, assim como as polícias, né, têm evoluído também com relação a aperfeiçoar o seu material humano. Né? Então, assim, enquanto na Polícia Estadual, eu desconhecia, né, não houve qualquer acompanhamento nesse sentido, embora as nossas ocorrências fossem bastante atribuladas em algumas ocasiões. Já na Polícia Federal, eu mesmo tive, né, uma questão pessoal que me trouxe um estresse que eu mesmo não percebia, porque a gente tem aquela coisa de não posso errar, a gente tem que trabalhar dentro do planejamento, líder de equipe Tem meta e tá respondendo, perfeccionismo. e você não percebe. Até uma autoridade, um delegado, chegou para mim e falou, olha, você não está bem, eu quero que você saia hoje aqui do serviço e vai conversar com a psicóloga. A psicóloga imediatamente me mandou para o psiquiatra. Você fala, psiquiatra? Eu já sabia que eu precisava, já fazia um certo tempo, né? Mas ali realmente eu precisava. E eu fiquei naquela ocasião praticamente 1 ano em tratamento, afastado das atividades operacionais, fazendo tratamento psicológico, né, psiquiátrico. Foi um período bem difícil, exatamente, um período de recuperação. Então eu vejo, assim, sou muito grato a isso. O índice de suicídio na Polícia Federal é altíssimo, né? Então às vezes até algumas pessoas, né, me olham meio torto por ter passado por essa fase, tive os meus problemas lá dentro em virtude disso. O cara é vagabundo. Você, melhor que ninguém, sabe, Mauro, o quanto que a gente trabalha à toa. Eu sou testemunha. O Denis, acho que é o cara mais... Eu conheço várias pessoas da polícia. Né? São grandes amigos na corporação, tanto na militar quanto na civil. Mas o Denis certamente é um dos caras que mais vi dedicar no dia a dia, assim, sabe? Nos detalhes, assim, de tudo, desde o começo. Sempre fui muito interessado, em busca de curso daqui, vai para a SWAT, vai para não sei o quê. Sempre investiu muito no que ele acredita. E principalmente é uma pessoa que tem ética, né, na polícia. Porque uma coisa é você fazer o certo, né? Outra coisa é você fazer com ética. Né? Ética é aquela coisa que a gente faz quando ninguém está olhando. Né? Você faz porque você é assim, e isso que a gente defende aqui no programa sempre, é por isso que eu fiquei muito feliz de trazê-lo aqui, porque problemas todos temos, né, cara? Somos humanos, como você falou, a pressão é grande, principalmente no teu trabalho, então é uma experiência, né? E as pessoas, na verdade, não estão muito preparadas. Eu acho que tem... tudo vai evoluindo, né? Você tem o problema das polícias, é o armamento, depois a próprio treinamento, a evolução do material humano, da qualidade desse material humano, que é importante você ter policiais de qualidade, né? Tanto intelectuais quanto físicas, né? Então tudo isso e sem um acompanhamento psicológico. Agora parece que está se dando mais importância,
porque é o mais importante, cara. Eu, Você eu, já eu não fico tem, assim, você já não eu me ganha coloco, bem. eu me coloco assim, por exemplo, no papel da esposa, né? Da esposa de um policial, Deve assim. enlouquecer, E né? cada dia, né, é aquela coisa, aquela sensação, meu Deus do céu, né? Rezar para tudo dar certo, porque o envolvimento da família nesse momento é muito importante, né? Assim, apoio também, né? Não, é essencial. Não tem como ser diferente. Porque se você não tem o equilíbrio na própria casa, fica difícil você também fora trazer essa tranquilidade que tem que existir no ambiente de trabalho, né? Então, assim, você recorrer a um apoio psicológico não é fraqueza, Imagina, Não, pelo é contrário. inteligente. até uns tempos atrás, falava, eu fui no psiquiatra, fui no psicólogo. Então, assim, o pessoal, né? Não, A conotação de hoje eu vejo maluco. que é extremamente essencial A você ter decisão a já devida é um ato importância a de isso, coragem, com já. A certeza. decisão E já o é. apoio da família traz esse ambiente que é extremamente necessário para você estar lidando com os assuntos importantes que a gente lida na rua, né? Não, Então, é um porque, evidentemente, e é você já, difícil. de uma maneira geral, a gente nem era o foco, mas depois a gente volta no assunto, mas o policial no Brasil, infelizmente, ganha mal. Segundo, cara, qualquer lugar do mundo civilizado, o policial é um herói. O cara tem orgulho, né? A gente tava falando, tem orgulho de ter um vizinho que é policial. Hoje, muita gente da corporação mora dentro da favela, no lugar onde que eles vão fazer a operação. Não pode ter que lavar a farda escondido. Aí tem um equipamento que se o próprio policial não investe no equipamento dele, é melhor ir pelado, né, cara? Porque não dá. Eu já vi policial que parece um boi, que usa dois coletes, os dois vencidos, um por cima do outro. Quer dizer, é duro você trabalhar nessas condições. Aí você quer ter equilíbrio psicológico, né? Com 38 velhão, E entrar trazer na resultado, favela, né? trazer resultado de um crime organizado, cada vez mais organizado, porque a população está desarmada, e com armas de altíssimo poder de fogo, né, de destruição. Quer dizer, é muito complicado. Por isso que entra o exército, as tropas de elite, que estão um pouco melhor preparadas para isso. Né? Segurança pública é uma questão bastante sensível, porque vamos dizer que é um tanto ingrata, né? Algumas pessoas falam que a polícia é um mal necessário. Infelizmente, a polícia existe para impor a lei e a ordem. Ela foi criada para isso. É igual Quem não sim, gosta de polícia é porque está devendo, igual o desculpa. É síndico, o verdade. nosso É uma síndico aqui coisa... também, ele tem que fazer o papel de mal, fazer Justamente, o quê? Né? as pessoas, Senão... tempos atrás, eu tenho medo de uma viatura. Peraí, você está devendo? Igual eu estava com meu filho no carro até esses dias, ele estava falando, pô, tocou a sirene e os caras da frente saíram correndo. Né? Pô, se eu ouço tocar a sirene, eu vou pro lado porque eu quero ver passar. Um dia eu quero estar Sim, ali. Então, lógico. Não deve, eu né? acho que essa inversão de valores que o Brasil Respeito, está né? passando, lamentavelmente, traz um retrocesso. Não que a polícia deve ser truculenta, tem que, né, voltar Agressivo. para a época da... Não, nunca a gente vai voltar para o militarismo, não é essa a questão. Mas tem que ser, sim, firme. A polícia tem que ser firme. A gente não está aí para passar a mão na cabeça de vagabundo, certo? Tá certo. Quem fica fazendo política com a polícia, infelizmente, prejudica os próprios policiais. E só vai entender isso o dia que precisar, né? Exatamente. Porque um dia precisa, né? É complicado isso. Nós estamos aqui encerrando esse quadro, porque, lógico, a curiosidade, né, de saber a sua experiência, o seu dia a dia é muito grande. Com certeza a gente faria assim, muitas perguntas ainda. Mas, assim, eu queria que você encerrasse o nosso quadro aí, primeiro, de duas formas. Primeiro, falando sobre uma operação sua que te deu muito orgulho de fazer parte, né, e que realmente foi um grande sucesso, assim, que você leva como no peito, assim, pô, que legal, sabe? Eu tava lá, fiz parte disso e realmente tenho orgulho disso, né? Até por mim, como ser humano, e depois deixasse uma mensagem para os síndicos também, né? Em relação à questão da segurança também. Porque hoje não sei se você está percebendo, o crime tem muito essa coisa de oportunidade, né? Então você, por exemplo, antigamente assaltava muito o banco, reforçou ali, os caras estão assaltando caixa automático. Na capital não, agora está indo para o interior, quer dizer, eles vão fazendo essa coisa. Agora voltou a ter um crime organizado voltado para condomínio muito forte. Né? Os caras entram assim de 30, 40 caras, aproveitam com adolescentes, etc. E isso pega todo mundo de surpresa, com aquela adrenalina, todo mundo de branco, sem saber o que fazer. Mais ou menos aí. Pois é. Eu gostaria de encerrar, na verdade, assim,
Não falando uma operação, uma ocorrência da qual eu tenha participado, são várias, esqueci muitas outras tantas, né? Inclusive até houve uma sugestão, poxa, você devia ter um site para a galera que lembra os Aham. fatos que você esteve envolvido e colocando ali, né, o descritivo da Eu história, tenho vários. fazer uma interação e isso vai surgir um livro aí, com certeza, com É um verdade. seriadinho bastante interessante, porque a gente fez Bacana. muita coisa engraçada, né, muita coisa importante, e eu acho que isso é interessante. Mas eu gostaria de falar de um parceiro meu que, inclusive, lamentavelmente, ele tirou a própria vida, né? E eu gostava bastante dele, trabalhou muito tempo comigo, o nome dele era Emerson Oliveira de Assis. E ele, por 2 ocasiões, ele, né, no dia a dia, ele comentou algumas coisas que eu achei interessante. A primeira delas foi o seguinte, falou, Denise, a melhor forma de ganhar dinheiro é estudando. Ele estava estudando, se preparando, e eu fui para a Polícia Federal, ele continuou, né, estudando, tinha a ideia de galgar cargos mais altos, ir para a Polícia Federal, e a gente ainda, né, se falava com relação a esse contexto. E eu já na Polícia Federal, eu lembro que ele efetivou um flagrante de uma pessoa que tinha roubado R$ 1 Nossa. de uma senhora no ponto de ônibus. Ele falou, eu peguei mesmo o cara e levei para a delegacia e falei para ele, vai pôr esse cara na cadeia. Ele falou, vai entrar no princípio da insignificância, não vai ter eficácia. Esse cara tem que ir para a cadeia. Colocou o cara na cadeia por causa de R$ 1. Aí falou, nossa, mas não é muito, direitos humanos. Peraí. Primeiro, o cara foi condenado porque R$ 1 não era insignificante para aquela senhora, era tudo que ela tinha na ocasião. Uhum. Meu colega ainda recebeu elogio da própria corregedoria de polícia. Então, É uma atitude, e ali né? eu vi que, de fato, ele fez o que era certo. Ética. A função é dele. Ética, é o E princípio mais, ético. ele estava com o coração naquilo, porque não, sabe o tempo que a gente demorava para fazer um flagrante? Não sei hoje se melhorou, mas a gente ficava no mínimo 4 horas na delegacia, Uhum. entendeu? Então, assim, não é uma operação, não é uma ocorrência, mas é aonde eu vejo que se o seu coração está naquilo que você faz, você vai prosperar. É atitude, atitude. A atitude, e eu acho que essa é a grande questão. E o policial também, eu vejo que bons policiais têm um certo discernimento quanto a quem fez aquilo para comer, porque estava do safado, né? Tá na cara, né? A Exatamente. experiência Não, com traz certeza, isso, né? com certeza. A gente está ali no calor da ocorrência, a gente parece que não, mas a gente Não é o volume sabe do entender dinheiro o em si. momento, sabe entender o momento. E assim, por que eu trouxe isso como exemplo, né? Justamente para demonstrar a importância de um preparo psicológico, de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, que entrou no tema, né, casualmente, né, sem muita preparação, mas talvez se ele tivesse tido esse recurso ou tivesse percebido aquele momento, alguém direcionado, talvez não teria, né, Uhum. essa história sendo contada Sim, nesse contexto. com certeza. Talvez ele estivesse aqui participando com a gente dessa entrevista, né? Olha só, hein? Então, muito obrigada, Denis, pela sua participação. Com certeza você virá outras vezes aqui. Que acredito que você tem muita coisa a dividir, compartilhar com o nosso público, né, com nossos síndicos aí que assistem nosso programa, e agradecendo aí a tua participação de hoje. Muito obrigada, viu? Eu que É, agradeço. Você falou com relação aos síndicos, né? Isso. Eu tenho um centro de treinamento aqui em Santo André, chama Grupo Ops Adventure, me acha facilmente no Facebook. Então é um clube de tiro com diversas atividades que envolvem os aspectos de segurança, os aspectos operacionais. Então, aos síndicos aí que tiverem interesse, a gente pode estar interagindo com alguma coisa mais específica, né, dentro do tema que vai ser pertinente e interessante para todos. Muito bom, muito obrigada. A gente vai aí para o segundo bloco, mas já já a gente volta. Muito obrigada.
O Grupo Hebron é constituído por profissionais altamente qualificados, atendendo assim ao máximo às necessidades de cada cliente e lhes proporcionando pleno conforto, bem-estar e segurança. Seus valores foram alcançados pautados em rigorosos padrões, buscando sempre as melhores soluções aliadas à mais moderna tecnologia. Dentre os serviços oferecidos estão controladores de acesso e recepção, limpeza e conservação, sistema pay-per-use, supervisão, treinamentos. Nossa missão é oferecer serviços diferenciados para contribuir com a melhoria contínua da produtividade dos nossos clientes, respeitando o ser humano, a sociedade e o meio ambiente. Nossa visão é ser a melhor empresa do mercado em nosso segmento. Temos como foco a lealdade, fidelidade, honestidade e caráter. Grupo Hebron,